Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre o reino Monera, beleza? A gente vai falar hoje sobre o grupo que engloba as bactérias, pessoal. E quais são as principais características que a gente encontra nos organismos do reino Monera? A primeira delas, e talvez a mais importante, são seres procariontes, ok? O que significam seres procariontes? São aqueles que não possuem envoltório nuclear e nem organelas membranosas, beleza? E, em segundo lugar, eles são unicelulares sempre. Essas são as duas características que vão definir esse grupo e que vão permitir que a gente diferencie esse grupo. Existem outras características que a gente usa? Existem sim, só que essas são as principais. Bom, e para a gente entender, a gente tem uma bactéria aqui imaginária que representa a estrutura geral do reino Monero. E a primeira delas, como eu falei para vocês, é a ausência de envoltório nuclear e organelas membranosas. Se vocês repararem aqui no citoplasma dessa bactéria, você não vê nenhum lisossoma, você não vê mitocôndria, complexo de Golgi, você não vê retículo endoplasmático, porque ela não possui nenhuma organela, ok? O que a gente vai encontrar aqui no interior da nossa bactéria? A gente vai encontrar uma região onde você vai ter um concentrado de material genético e a gente chama essa região de nucleóide, beleza? Esse sufixo aqui, oide, significa algo que não é exatamente aquilo e núcleo, e esse iniciozinho seria o núcleo. Então, não é bem exatamente o núcleo, mas é uma região onde o DNA, né, o material genético dessa bactéria vai estar concentrado. Além desse material genético principal, nós vamos encontrar disperso aqui no citoplasma da nossa bactéria pedacinhos de DNA circular. E a gente chama esses pedacinhos de plasmídios. A gente vai falar disso mais no próximo slide, mas aqui na imagem não está representando, então já quis comentar logo com vocês. A segunda estrutura que a gente observa geralmente nas bactérias, e nem todas possuem, são o flagelo, ok? Muitas bactérias, como alguns bacilos, utilizam o flagelo para se locomover, ok? Temos a pile ou as fímbrias, são sinônimos. Essas estruturas são estruturas sensoriais da bactéria, mas elas podem ser utilizadas para a reprodução também. A gente vai falar disso mais para frente. As únicas estruturas que as bactérias podem compartilhar conosco de uma forma muito parecida são os ribossomos. Esses ribossomos são aquelas organelas presentes nas células eucarióticas e nas células procarióticas que fazem a síntese de proteína. A gente já estudou sobre isso. A gente tem a transcrição ocorrendo aqui no nucleóide. Você está transcrevendo uma informação de DNA para RNA mensageiro. Só que quase que instantaneamente esse RNA mensageiro vai ser lido aqui pelos ribossomos e vai ser traduzido em uma proteína, beleza? E é até interessante fazer um comparativo, mas o processo de produção de proteínas nas bactérias ele é muito rápido e quase que instantâneo, enquanto em nós, seres humanos ou em células eucarióticas, ele demora um pouquinho mais, porque você tem a barreira da carioteca para que o RNA mensageiro atravesse nos eucarióticos. Nos procariontes, como aqui a bactéria, ela é quase que instantânea, porque ela acontece no mesmo ambiente, beleza? Tanto transcrição quanto tradução. Temos aqui a membrana citoplasmática das bactérias, que é uma membrana muito semelhante à nossa, tanto na sua composição quanto na sua função. Como a gente já comentou, todos os organismos vivos possuem membrana citoplasmática. Temos a parede celular, que a parede celular nas bactérias é um pouco diferente da parede celular vegetal. Nas bactérias, a parede celular ela é formada por um composto chamado de peptidoglicano. É uma associação de algumas proteínas com alguns carboidratos, beleza? Enquanto nos vegetais ela é formada por celulose. E temos, por último, uma estrutura que pode estar presente em algumas bactérias e não em outras, que é a cápsula. Essa cápsula ela vai funcionar como um terceiro envoltório da bactéria e ela vai ser importante para a neutralização de antibióticos, para a facilitação da infecção dessa bactéria em células, ok? E você vai evitar aqui nesse caso a bactéria tenha essa cápsula, ela vai diminuir as chances de ser fagocitada por uma célula do sistema imune. Então, geralmente, a cápsula vai estar presente nas bactérias que causam patologias, que causam doenças. Entenderam? Passando para o próximo slide, a gente começa a ver as diferentes formas que as bactérias podem assumir.
Percebam que muitas dessas bactérias aqui, elas não são encontradas isoladas, sozinhas. Você percebe que elas podem formar colônias aqui, ó. Não quer dizer que isso daqui seja um organismo multicelular. Isso é uma associação de mais de uma bactérias. Elas são indivíduos separados, mas que formam colônias. Como os quinidários também formam colônias, mas continuam sendo indivíduos separados também. Quando elas são arredondadas, formato circular, a gente vai chamar de cocos. E dependendo da associação, a gente pode ter diplococos, streptococcus, estafilococcus, sarcinas, isso varia muito. Se elas tiverem o formato de bastão, de bastonete, formato cilíndrico, a gente vai chamar de bacilo. E aqui nesse grupo estariam incluídos aqueles bacilos que a gente geralmente costuma encontrar no leite fermentado, que a gente chama de lactobacilos. E por último, aqui nós temos as bactérias que não têm forma muito bem definida, como os vibriões, que têm a forma de vírgula, por exemplo, os espirilos, que não possuem uma forma muito bem definida, as espiroquetas em forma de hélice. Então, você tem diversos tipos de formato para as bactérias. Essa questão aqui não é tão relevante assim, porque geralmente isso não é abordado em vestibular, em concurso, nada disso. Bom, e aqui eu separei para a gente 3 estruturas importantíssimas das bactérias. Lembra que eu falei que elas não possuem organelas citoplasmáticas? Então, como elas não possuem organelas citoplasmáticas, elas também não vão possuir mitocôndrias. Então, como que as bactérias fazem o processo de respiração celular, já que elas não têm mitocôndrias? Através dessas estruturas aqui, ó, os mesossomas. Esses mesossomas são invaginações, são reentrâncias da membrana plasmática, e nessas invaginações você vai ter a respiração celular acontecendo da mesma forma que ela acontece nas lamelas lá da nossa membrana plasmática, beleza? São nessas estruturas aqui que você vai encontrar as proteínas semelhantes às proteínas da cadeia fosforilativa dentro das nossas mitocôndrias, beleza? Então é assim que as bactérias fazem respiração celular. O DNA das bactérias fica disperso no citoplasma, na região chamada de nucleóide, como a gente já viu, e aqui a gente até já comentou, mas elas possuem fragmentos de DNA circular chamados de plasmídios. Esses plasmídios eles têm uma importância muito grande, porque eles vão codificar para a produção de substâncias tóxicas ou substâncias que neutralizam antibióticos, ok? E esses plasmídios, nós vamos falar mais para frente ainda um pouquinho, eles são de extrema importância para a biotecnologia. E aqui, de que forma as bactérias podem se nutrir? Elas podem se nutrir de algumas formas diferentes. A primeira delas é a forma fotoautotrófica. E aqui eu coloquei fotossintetizante porque é esse o nome do processo que elas utilizam. As bactérias fotoautotróficas são aquelas que produzem os seus próprios compostos orgânicos e utilizam a luz do sol como fonte de energia para esse processo. Beleza? Esses compostos orgânicos são principalmente glicose. Temos aqui as fotoheterotróficas, são aquelas que utilizam a luz como fonte de energia, mas elas não produzem seus próprios compostos orgânicos. Elas precisam captar esses compostos orgânicos de outros organismos. Você pode ter, de repente, aqui as bactérias que causam as bactérias que são parasitas, beleza? Temos as quimioautotróficas ou quimiosintetizantes, são aquelas que obtêm energia a partir da oxidação de matéria inorgânica para produzir as suas moléculas orgânicas. Ou seja, ela utiliza elementos químicos inorgânicos para produzir glicose, beleza? As quimioautotróficas já não utilizam mais a luz do sol como fonte de energia. E por último, as quimioheterotróficas. São aquelas que utilizam a energia e o carbono que elas utilizam para produzir material orgânico de outros organismos, beleza? Geralmente aqui nós vamos incluir as bactérias decompositoras, aquelas presentes no solo e tudo mais. Temos aqui as formas de respiração das bactérias, e aqui é muito interessante porque aqui a gente vai ter diversas bactérias de importâncias diferentes. Temos as bactérias que são aeróbias obrigatórias. O que significa isso? Elas utilizam o oxigênio para realizar a respiração celular e não sobrevivem na ausência do oxigênio, beleza? Essas bactérias aqui não vão realizar processos de fermentação, ou seja, elas só realizam respiração celular usando oxigênio, ok?
Temos como exemplo as bactérias do gênero Pseudomonas. Bom, aqui nós temos as microaerófilas. Elas são bactérias que crescem com baixas concentrações de oxigênio, lá próximo a 21% de oxigênio no ambiente. Só que elas não toleram altas concentrações desse gás. Então elas toleram só uma parte da concentração desse gás no ambiente. Como, por exemplo, aqui as bactérias do gênero Campylobacter. Temos as bactérias anaeróbias facultativas, são aquelas que sobrevivem tanto na presença quanto na ausência do oxigênio, ou seja, quando o oxigênio está presente, as bactérias elas vão realizar processos de respiração celular comum, como a gente já conhece. Na ausência desse oxigênio, elas vão realizar processos fermentativos, mas a presença dele acaba não sendo mortal para elas. Diferente das anaeróbias estritas. Essas bactérias, esse último grupo aqui, são aquelas que não usam oxigênio e não sobrevivem à sua presença. Beleza? Caso haja oxigênio no ambiente, a bactéria acaba morrendo. E aqui eu coloquei para vocês um exemplo da bactéria Clostridium tetani. Essa bactéria é aquela que causa a doença tétano, ok? E é muito interessante que a gente conhece o tétano como a doença da ferrugem, quando na verdade ela não tem a ver com ferrugem. Qualquer ferida que você tiver que seja profunda na pele pode causar tétano, seja ela causada por vidro, por madeira ou então por qualquer material. Ela não tem a ver com o material que vai causar a doença. Vamos imaginar que você se cortou com um caco de vidro no chão. Foi um corte muito profundo e aquele material estava contaminado com essa bactéria. Ela vai causar o tétano. O que essa bactéria precisa é de um corte tão profundo que você não tenha a penetração de oxigênio. Entenderam? E aí ela consegue se desenvolver e causar a doença lá dentro. Lembrando que hoje nós já temos vacina para o tétano, nós já temos diversas formas de tratamento. Temos também aqui alguns métodos de reprodução que as bactérias utilizam. O primeiro deles é o mais simples de todos, é a bipartição. Nesse processo aqui, as bactérias, assim como as nossas células, elas simplesmente duplicam seu material interno e se dividem, ok? Uma bactéria vai se dividir em duas novas bactérias, tranquilo? Temos aqui a transformação, quando uma bactéria acaba morrendo no ambiente, ocorre a lise celular, ou seja, você quebra a membrana plasmática e libera o conteúdo interno daquela bactéria no ambiente. As bactérias que estão ali em volta vão absorver as moléculas de DNA dessa bactéria que morreu. E as características que essa bactéria tinha vão ser passadas para as outras bactérias que vão receber o material genético, beleza? Então, na transformação, você tem a absorção de moléculas de DNA do ambiente. Essas moléculas vindo de outras bactérias que acabaram morrendo por ali. Temos aqui a conjugação, seria a transferência de material genético utilizando aqui uma ponte citoplasmática, aqueles pelinhos que ficam saindo da bactéria, que a gente falou lá no início, a gente chama de pile. E como que vai acontecer? Nós temos uma bactéria que vai ser chamada de doadora. Essa bactéria ela vai conectar a sua pile com outra bactéria diferente e vai passar fragmentos de DNA circular, os plasmídios, para a próxima bactéria. Essa segunda bactéria vai incorporar esses plasmídios no seu material genético e vai começar a codificar, a produzir proteínas que estão codificadas dentro desse fragmento de DNA, tranquilo? E por último, temos a transdução. É quando a gente tem a transmissão de material genético através de um vírus bacteriófago. A gente falou sobre esses tipos de vírus. Os vírus bacteriófagos são aqueles que secretam, que colocam o seu material genético dentro de uma bactéria. E essa bactéria passa a produzir novos vírus, beleza? E o que pode acontecer é que esse vírus ele pode captar parte do material genético de uma bactéria e transmitir para outra bactéria. Tranquilo? Bom, e temos aqui um último mecanismo reprodutivo nas bactérias que acontece quando a bactéria se encontra em um momento desfavorável, quando ela percebe que ali não é um ambiente interessante para ela se desenvolver. Então, ela gera células reprodutivas especializadas, que são os esporos. Esses esporos eles ficam dormentes no ambiente até que aquele esporo perceba que as condições do ambiente melhoraram. E aí ele começa a se desenvolver em novas bactérias. Tranquilo? E por que é importante a gente estudar isso? Por que as bactérias são tão importantes assim? Primeiro de tudo, elas são organismos decompositores importantíssimos para o ambiente.
pois eles devolvem a matéria orgânica para o solo e para a atmosfera. Isso permite que os ciclos, tanto do carbono, quanto do nitrogênio, quanto da água, se reiniciem. Você permite que essa matéria que a gente já captou do solo e utilizou volte para o solo e para a atmosfera, para que ela possa ser utilizada novamente. Temos a importância industrial. Óbvio que imagino que todos de vocês já saibam, mas as bactérias são amplamente utilizadas na produção de remédios, na produção de alimentos, de bebidas. Por exemplo, a gente comentou sobre os lactobacilos, que são utilizados na fermentação do leite. Nós temos bactérias sendo utilizadas nas produções de queijos, de vinhos, de cervejas, de diversos outros tipos de alimentos. Beleza? Temos a importância ecológica das bactérias tanto no controle biológico quanto no ciclo dos nutrientes, como a gente comentou. Temos a importância biotecnológica. Hoje a gente utiliza plasmídios de bactérias para criar alimentos transgênicos, para fazer terapia celular, dentre diversos processos. O que são essas biotecnologias? Muitas das vezes, quando você quer agregar uma característica da bactéria, por exemplo, você descobriu que um plasmídio daquela bactéria produz uma substância que é tóxica para insetos que comem um certo vegetal. Você retira aquele plasmídio da bactéria, você implanta esse plasmídio no material genético daquele vegetal e ele passa a produzir essa toxina que vai ser danosa aos insetos. Dessa forma, os insetos não vão consumir aquela planta, ou aqueles que consumir vão acabar morrendo, e você tem uma planta com uma característica que impede que essa planta seja consumida por aqueles insetos. Você diminui a quantidade de agrotóxico que você utiliza naquela plantação, beleza? Você diminui o custo daquela plantação, já que você não vai estar utilizando um monte de pesticida, um monte de agrotóxico, um monte de produtos, beleza? E você aumenta a produção, obviamente. Temos diversas outras importâncias biotecnológicas. Muitas bactérias são utilizadas na produção de substâncias, geralmente substâncias que podem ser utilizadas como fármacos, como remédios, entre outras coisas. Temos a importância estética aqui, não sei se vocês sabem, se vocês conhecem com certeza o produto estético Botox, utilizado para dar aquele ar de rejuvenescimento na pele e tudo mais. O Botox é produzido a partir da bactéria que causa uma doença chamada de botulismo. Isso é muito interessante, porque uma bactéria que produz uma toxina que pode ser extremamente danosa para a gente é manipulada por pesquisadores e cientistas para que ela possa gerar um efeito estético, para que ela possa ser benéfica de uma forma esteticamente para algumas pessoas. E dentre outras milhares de importâncias que as bactérias podem ter para nós seres humanos, ok? Bom, galera, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.